Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, segundou 1 e 2. Boa tarde. Boa tarde, segunda-feira, 27 de abril de 2026. Sejam todos bem-vindos depois de um final de semana aí bastante proveitoso. Espero que tenha sido proveitoso para você também, né? Vamos pro tempo e temperatura agora em Arapiraca, 29 graus. A temperatura tá branda, possibilidade de chuva em 30%, umidade relativa do ar em 61% e ventos em 14 km por hora. Esse é o clima agora aqui na nossa cidade. Então vamos para frente, que atrás vem gente, como fala aí, né não? Então, hoje eu recebo aqui a doutora Renata Queiroz, ela é nutricionista, e o tema, olha aí, mesmo fazendo dieta, minha glicemia continua alta. Por quê? Então está lá, você, diabético ou não, mas com a sua glicemia. E aí você vai controlar, fazer os seus exames lá no Lacel, vai verificar como é que tá. De repente, a glicemia continua alta, mas você tá fazendo tudo certinho. Mas eu não sou o especialista, eu sou apenas um rapaz latino-americano, como diria Belchior. Boa tarde, Renata, muito obrigado por ter vindo. Na segunda-feira, que você já me disse assim, não me chame, ela, Marco Aurélio, ela disse a mim assim que chegou aqui, que o salão que ela faz as madeixas, tá fechado hoje, ela tem que se maquiar no carro. Gente, tô desnudando a menina aqui. Ela tem que se maquiar no carro, botou perfume na rádio, incensou toda a recepção da rádio, enfim. E aí tudo isso para ela se achar que ela não está na sua melhor forma, na sua melhor apresentação. Quem pode dizer isso, né? Então, Renata Queiroz, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigado por ter aberto aí a sua segunda-feira. Sem salão. Sem salão, sem maquiadora, né? Sem arrumar os cabelos, para vir para cá, dar a sua contribuição aqui para a sociedade. Afinal de contas, quantas pessoas, né? E são muitas, que não têm a glicemia controlada. E o pior, algumas nem sabem, vão descobrir no susto. Mas isso é um assunto para daqui um pouquinho. Primeiro a gente vai falar sobre isso. Mesmo fazendo dieta, porque minha glicemia continua alta. Tem um caso também interessante aqui, a questão da Monjaro para crianças, gente. A gente vai falar sobre esse assunto, tá? Então, já que a Anvisa liberou, né, para crianças, então vamos ouvir aqui a opinião da Renata Queiroz, da doutora Renata Queiroz sobre isso. Mesmo seguindo a dieta aparentemente correta, quais fatores ocultos podem estar impedindo o controle da glicemia? Então, André, ontem à noite eu estava rabiscando alguns pontos para a gente trazer para cá, para estar discutindo, e eu caiu a ficha. Esse ano faz 23 anos que eu estudo e atendo pessoas com diabetes, ou seja, metade da minha vida atendendo e estudando diabetes. E essa é a principal fala do paciente quando chega no consultório. Doutor, eu tô fazendo tudo, eu tô comendo saudável, eu tô tomando remédio no horário correto. E por que a minha glicemia não baixa? Quando eu vou medir a glicose ou quando eu vou no laboratório fazer hemoglobina glicada, ela dá alta. Então, na verdade, existem mais de 50 fatores que aumentam a glicose. O primeiro deles, a base, o que mais altera, se chama a alimentação, o carboidrato, principalmente.
Então eu digo que se a glicose está alterada, está tomando medicamento na dosagem correta, está fazendo atividade física e a glicose continua alterada, a primeira coisa a gente precisa revisar a alimentação. Por quê? Porque nem tudo que é saudável, acredita ser saudável, ele não altera a glicemia. Então, tipo, alguns exemplos. O paciente acha que comer fruta, por ser saudável, e é saudável, pode comer em qualquer quantidade, em qualquer horário, qualquer fruta, e a glicose, porque aumenta. Eu tomo uma água de coco, minha glicose aumenta. Eu como, às vezes eu troco o meu jantar por uma papa de aveia e a minha glicose acorda muito alta. Primeiro, que tudo que a gente come gera glicose, açúcar no sangue. 100% do carboidrato vai virar açúcar no sangue. Então, fruta, feijão, arroz, inhame, macaxeira, batata, cuscuz, leite, boa parte vai virar glicose também. Mas se a gente exagerar na carne, se a gente exagerar nas coisas gordas ou nas coisas muito proteicas, a glicose também vai alterar. E vai alterar 3, 4 horas depois. Eu vi uma estudante de nutrição dando dicas de nutrição e ela falando assim, e no vídeo dela ela dizia assim: isso aumenta a glicose, isso não aumenta a glicose. Então ela botava assim: carne não aumenta a glicose. E aí eu até comentei, eu disse assim: epa, colega, vamos lá. Quer dizer, vai ser colega ainda porque ela é estudante de nutrição. Eu disse: calma aí, porque vai terminar o paciente que tem diabetes trocando o carboidrato por proteína, achando que não vai aumentar a glicose. Isso não acontece. Então, a gente costuma dizer que dentro de um equilíbrio de um consumo de carnes, a carne realmente ela não vai aumentar a glicose, o ovo não vai aumentar a glicose. Mas se você é daquelas pessoas que comem 5, 6, 7 ovos numa refeição, se você consome carne, 300, 400, 500 gramas de carne numa refeição, sim, aquela quantidade de carne, parte dela vai virar açúcar e vai aumentar a sua glicose 3 horas depois. Mas o que a gente precisa ver também? Eu falei que o principal deles é a alimentação, mas você está fazendo tudo direitinho, a quantidade, o horário, as combinações, do jeito que a sua nutricionista está orientando você. Mas a glicose ainda continua alta. Aí a gente precisa ver, será que está tomando a medicação na dose e nos horários corretos? Às vezes o paciente, por conta própria, ele muda o horário da medicação, ele muda a miligrama do medicamento. Às vezes é um paciente que não está dormindo bem à noite e aí de manhã ele vai estar a glicose mais alterada. De repente é aquele paciente que está passando por alguma situação na vida, que está ficando mais irritado, que está ficando mais estressado, e aí sua glicose vai aumentar. É um adolescente que tá uma criança que está passando pela puberdade, é a menina ou a mulher no período menstrual. Então, durante o ciclo menstrual pode haver variação de glicose, estresse, doenças, medicamentos tipo corticoide, e antibióticos e alguns anticoncepcionais podem alterar a glicemia. Então, são mais de 50 fatores, como eu falei, mas a gente precisa saber qual o fator que está interferindo naquela glicemia e qual a principal ferramenta que faz com que a gente descubra onde a gente precisa atuar, onde a gente precisa orientar para aquela glicemia. Fazendo hemoglobina glicada? Não. Hemoglobina glicada é um exame que mostra a média da sua glicose, mas ela não mostra no dia a dia. Então eu digo que eu tenho que existe uma ferramenta que é o diário de glicose. Então geralmente eu oriento o paciente a fazer 3 dias depois da minha consulta e 3 dias que antecedem o retorno, um diário de glicose. O que é esse diário de glicose? Então ele vai medir a glicose antes da refeição e 2 horas depois, das 3 principais refeições: café, almoço e jantar.
A partir daí, a gente vai saber quanto a glicose estava antes, o que ele comeu, que horas ele comeu e quanto a glicose estava depois. Com essa ferramenta simples, entre aspas, como eu falo, a gente consegue perceber o que pode estar acontecendo. E é uma ferramenta maravilhosa, por quê? Porque o paciente também começa a se reconhecer. Então ele começa a perceber que a glicose está acordando alta, porque no lugar dele jantar ali até 7 horas da noite, ele está jantando às 9, 10 horas da noite. Então isso impacta na glicemia. Ah, mas eu estou comendo certinho na quantidade que você colocou. Isso, mas você está comendo muito tarde. E aí, quais são os horários que a gente precisa trabalhar muito com o paciente diabético? É o horário da manhã e lá mais tarde da noite, que são os horários de maior resistência insulínica, justamente por questões hormonais, hormônios que vão estar sendo produzidos nesses horários, tarde da noite até de madrugada. Então, quando a gente se depara com um paciente com uma glicose muito alta, e às vezes, André, chega um paciente tomando 4 ou 5 medicamentos orais, associada a 1 ou 2 tipos de insulina, e mesmo assim a glicose não cai. Então, medir a glicose é uma forma da gente descobrir, nós profissionais de saúde, mas também do paciente entender como a sua diabetes funciona, como a sua diabetes responde a determinados estímulos. Então, o que é que eu recebo muito? O que é que acontece muito? O paciente com diabetes que não mede a glicose, e ele não mede por 2 motivos. O primeiro deles, ele tem medo de ver o número. Aquele número, às vezes, alto, e que ele diz assim, o que é que eu faço com essa informação? Isso faz com que ele não meça a glicose, porque ele não sabe o que fazer com aquela informação. E o segundo ponto é porque ele diz que dói fazer a pontinha de dedo, a glicemia capilar. E aí, toda vez que eu ouço a glicemia capilar dói, eu digo para o paciente, se dói é porque está fazendo errado. E geralmente eu puxo o glicosímetro que fica na minha bolsa e eu furo às vezes o meu dedo 4, 5, 6 vezes durante o dia para eu mostrar ao paciente, ó, vou fazer aqui no meu dedo e você vai ver que não dói. E aí às vezes ele não tá fazendo com o lancetador apropriado. Então ele está fazendo do lado errado do dedo, que geralmente a gente pede para fazer na lateral e não na ponta, porque na ponta dói, na lateral não dói. Então a gente precisa identificar quais são os problemas do paciente, quais são as suas dores, para a gente poder orientar com relação ao controle da sua glicemia. O controle da glicemia, ele é multifatorial. Então, como eu disse, a gente precisa de ferramentas para, com o paciente, entender onde está esse desequilíbrio. Uhum. Renata, é possível que a composição dos macronutrientes, como carboidratos, proteínas e gorduras, esteja desbalanceada a ponto de afetar a glicemia, mesmo com alimentos saudáveis? Pode. Como eu acabei de falar agora sobre a questão da proteína. Às vezes é um paciente que começa a fazer uma dieta low carb. Então, é uma dieta low carb onde ele tira muita quantidade de carboidratos e ele começa a consumir muito alimento que tem uma grande quantidade de proteína, como as carnes, e alimentos mais gordurosos. Então, tem paciente mesmo que bota uma dieta low carb e começa a comer muita carne com muito bacon, achando que aquilo vai fazer com que sua glicose fique baixa. Então, o que a gente vê às vezes? É um paciente que 2 horas depois ele vai medir a glicose e a glicose vai estar muito boa. E quando ele faz a hemoglobina glicada está alta. E o que a gente vê? Que a gente vai explicar, olha, pode ser uma alimentação que tenha muita gordura e muita proteína, e aí se você medir a glicose 2 horas depois, você vai ver uma glicose super baixinha, às vezes uma glicose de 90, mas se você medir a sua glicose 3, 4 horas depois, você pode estar pegando uma glicose de 300, 400, e aí ninguém mede a glicose 3, 4 horas depois. Então a gente vai ver que a composição da dieta, com certeza, ela implica nesse controle. Como o contrário também. Ele começa a
comer muito carboidrato, às vezes carboidratos simples, e aí eu vou dar um exemplo disso, que é às vezes um suco de laranja que ele acha super saudável e ele vai ter um pico de repente de 300, 400, 1 hora depois e 2 horas depois ela sobe muito rápido essa glicose, mas ela cai muito rápido. Então 2 horas depois a glicose está 150. Mas como a hemoglobina glicada é uma média de glicose, ela vai pegar aqueles picos de glicemia muito alto, que vai ficar ali até 1 hora e pouquinho que ele comeu, e depois ela começa a cair. É a história dos biscoitos, água e sal, que eu vivo brincando com meu paciente assim, eu vou dar água e sal e você vai me trazer um biscoito na próxima consulta. Biscoito, água e sal é só uma chamada da indústria, porque na verdade ela vai ter farinha de trigo ali, então ela vai aumentar. É a história do pão. O pão pode? Pode o pão, mas a gente tá falando de que pão? É um pão sem nada dentro? É um pão só com manteiga? Ou é um pão que você associou proteína e fibra? Então, de repente, é um pão que você colocou um pão com ovo. Então, o impacto da glicemia já vai ser menor, porque quando você acrescenta a proteína e a gordura, que são importantes para o controle da glicemia, para evitar esse pico, você não vai ter um pico tão alto após o pão. Então, de repente, eu sou diabética, André é diabéticos e a gente vai comer pão. Só que o pão do André é um pão com manteiga e café. O meu vai ser um pão que eu peguei um frango desfiado, que eu peguei uma sardinha, ou que eu peguei uma carne desfiada que sobrou do almoço, coloquei e aí acrescentei umas rodelas de tomate, coloquei umas folhas de alface e eu e o André comemos pão. Só que a composição dessa alimentação foi diferente. Então, para controle de glicemia, a gente tem que pensar o que você comeu, quanto você comeu, que horas você comeu e com que você associou aquilo ali. Então, termina que as pessoas confundem muito isso, tá, André? Outro mito que chega muito é dizer assim, olha, nunca mais consumir cuscuz, porque cuscuz aumenta muito a minha glicemia. Tá, como é que você consumiu esse cuscuz? Consumiu o cuscuz só com leite. Então ele vai aumentar bastante a sua glicose. É igual comer a batata com leite, igual comer a macaxeira só com manteiga. Mas será que a gente se associar aquele cuscuz com ovo? Será que se a gente associar aquele cuscuz também com uma vinagrete? Ou a gente associar esse cuscuz com uma galinhazinha guisada, hein, André? Com uma saladinha de tomate, de alface? A glicemia já vai ter outro impacto. Então a gente tem que pensar, sim, o carboidrato é o que mais aumenta a nossa glicose, mas eu preciso zerar o meu carboidrato? Eu preciso consumir uma quantidade muito pequena de carboidrato? Não necessariamente. Agora, lógico que a gente precisa controlar essa quantidade de carboidratos, sim, mas eu sempre falo o seguinte, tanto no emagrecimento como no controle da diabetes, a dieta ela vai ser para o resto da vida. Então, a partir do momento que uma pessoa te entrega uma prescrição dietoterápica, uma prescrição nutricional, você tem que olhar e dizer assim, olha, dá para eu fazer isso durante toda a minha vida. Então, bem, é isso aqui. É com isso aqui que a gente precisa controlar a sua glicose. Mas se você olha uma dieta low carb, André, a gente não consegue viver muito tempo com ela. Porque o corpo precisa de energia. Aí a gente tem que pensar, é um paciente diabético que faz atividade física? Então ele também precisa de carboidrato. O que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar de repente um lanche low carb, mas não deixar de... Eu digo que eu atendo pacientes diabéticos de todo o mundo. Eu atendo pacientes diabéticos dos Estados Unidos, da Europa, brasileiros. E dentro do Brasil, só dentro do Brasil, já tem uma dificuldade. Eu digo que é mais difícil a gente controlar uma glicemia de um paciente diabético que toma café e janta inhame, macaxeira, batata, cuscuz, do que de um paciente lá do sul e do sudeste que come feijão, arroz, salada e carne no almoço e no jantar.
Então, é muito mais... Tanta gente que tira... estou diabético, então agora eu vou tirar o feijão e o arroz, que aumenta muito a minha glicose. Não sabe ele que uma pratada de feijão de arroz tem a mesma quantidade de açúcar que uma quantidade moderada de inhame, ou macaxeira, ou batata. Então, são teorias erradas que as pessoas seguem com relação a diabetes e com relação à alimentação. Todo mundo, se um paciente diabético chegar junto de qualquer outra pessoa, todo mundo vai ser um pouco de nutricionista e quer entender um pouco de alimentação e vai dar pitaco naquela alimentação do paciente diabético. Exatamente. Porque o ditado brasileiro diz que de médico e de louco... Todo mundo tem um pouco. Renata, você falou do pão. E como você sabe, eu sou seu paciente, não sou diabético, mas eu tenho uma hipertrigliceridemia, uma dislipidemia, que é pro resto da vida para tomar medicamento e controlar o consumo de carboidratos. Eu não ando por não ter necessidade, eu não me debruço muito sobre a questão do carboidrato, assim, de forma vigilante. Mas uma coisa que eu percebi, e eu queria lhe perguntar: todo mundo que já me ouviu aqui ao longo desses 12 mais um ano aqui, que eu sou louco por pão, né? Gosto muito de pão. Só que eu meio que retirei o pão do meu consumo pela manhã, principalmente, né? E eu comecei a perceber alguma coisa. Eu comecei a perceber coisas diferentes dos demais variados lugares que eu compro o pão. Primeiro é o sabor forte de farinha, o sabor muito forte, a gente sente o sabor. O padeiro ou é o tipo de farinha que existe hoje no mercado, que foi adulterada, ou que foi alterada, foi alterada, foi mais encorpada, porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma memória do paladar muito aguçada. Eu tenho uma memória musical também. Só para você ter ideia, existe eu vou contar uma coisa aqui da minha vida pessoal quando eu era criança. Eu cheguei com a minha mãe em Volta Redonda, na cidade do Rio de Janeiro, quando eu tinha 7 anos de idade. Isso foi em 78. No dia que nós chegamos, a nossa mudança não tinha chegado ainda. Das poucas coisas que eu lembro, além da morte dela naquela cidade, 8 meses depois, uma coisa que eu lembro é que ela foi numa padaria e comprou Coca-Cola, pão, queijo e presunto. E acredite, todas as vezes que eu como presunto, o paladar é semelhante ao de 1978. Entendeu? A memória do paladar remete àquela data lá, que eu não me lembro qual foi, claro, né? A minha pergunta é o seguinte: o pão que a gente come hoje é igual ao pão de 78? É igual ao do pão da década de 80? O que foi que aconteceu com o nosso pãozinho de cada dia? É o pão da época de Cristo? É o pão da época de Cristo? Então, não, André, não. Olha só, hoje a gente tá até a gente tá encontrando muitos produtos de fermentação longa. Então, o que é que a gente vê? O pão tradicional que a gente vai lá na padaria é um pão que é feito, que bate a massa, faz a massa, tem 1-2 horas ali para ela desenvolver e logo depois está assando esse pão. Então, assim, é um pão diferente do que até está se fazendo muito hoje, que é o pão de fermentação natural. Esse é o pão artesanal, esse é o pão do tempo de Cristo, esse é o pão que a gente encontra em muitas cidades ainda da Itália, onde o consumo de pão é grande. Então, o que é que a gente vê? Que o pão
pão de fermentação longa, ele é um pão que tem mais digestibilidade, ele é um pão muito mais saboroso e ele é um pão também que impacta menos nos picos de glicose, justamente por causa da fermentação. Agora, falando de você especificamente, você tem uma história aí de uma doença inflamatória intestinal, não tem? Já tive. Não é? Então, assim, então a gente vê também que as pessoas estão mais sensíveis ao trigo também, tá? E isso não é modismo. Isso a gente vê. Eu tive uma paciente há umas semanas aí, que ela disse assim, doutora, todo mundo sofre do intestino, né? Eu digo, porque a gente tá comendo muita porcaria. Então, um dos órgãos que mais são agredidos diariamente é o intestino, né? Então, assim, a gente precisa... o número de pessoas aumenta no mundo, então a comida ela não pode demorar para ficar pronta. Imagina que esses pães de fermentação longa, André, eles podem ficar até 72 horas fermentando. E não é lá paradinho não, viu? Tentaram me ensinar como faz um pão de fermentação longa. Eu disse assim, não quero aprender. Já criei 2 filhos e é criar um pão. Porque são 72 horas que, sei lá, a cada 3 horas você tem que ir lá, mexer o pão, fazer um carinho no pão. Durante 72 horas. Então, assim, agora quem come um pão como esse é uma viagem, porque o sabor é completamente diferente. Mas, lógico, vai ser um produto mais caro e nem todo mundo valoriza um produto como esse. Mas, sim, existe uma diferença do pão, sim. E dependendo do pão, o pico glicêmico ele pode mudar sim. Agora, seja qual for o pão, se exagerar também, vai ter um pico de glicose. Nenhum alimento consumido, olha o pãozinho aí. Nenhum alimento consumido, todo alimento consumido exageradamente, ele vai sim impactar na glicose. Renata, até que ponto fatores hormonais como cortisol ou alterações na tireoide também podem dificultar o controle glicêmico? Então, são hormônios. Então, o cortisol, ele vai impactar muito também pela manhã. Então, é o que se chama muito hormônio do estresse. Então, são hormônios que vão aumentar mais a glicose. E o cortisol muito pela manhã também, porque ele vai induzir, fígado vai produzir mais glicose de manhã. Então, aquela pessoa que vai dormir com a glicose boa e acorda com a glicose alta. Então, é o fenômeno do amanhecer, onde o fígado vai naturalmente, com todo mundo isso acontece, o fígado precisa produzir mais glicose para as pessoas, para nós despertarmos ali a partir das 6 horas. A tireoide é um hormônio que está ligado ao metabolismo. Então, tipo, tireoidite de Hashimoto, quem tem tireoidite de Hashimoto paciente diabético, tá, André? Pacientes diabéticos tipo 1, eles têm mais chances de desenvolver uma segunda doença autoimune, e a maior parte delas é a tireoidite de Hashimoto. Então, a gente vai monitorando essa tireoide também, e a gente percebe quando o paciente diabético tipo 1, que vai abrindo uma tireoidite de Hashimoto, a gente vai percebendo um aumento de glicose, aí precisa fazer modificações de alimentação, algumas modificações alimentares também. Então, hormônio, em geral, como eu disse, puberdade, ciclo menstrual, as meninas no período pré-menstrual, vai ter aumento da glicose também. E existe uma diferença significativa na resposta glicêmica entre pessoas com o mesmo tipo de dieta, e o que explica essa individualidade? Você já respondeu, a individualidade. Então, assim, não existe uma dieta, olha, essa dieta é para o diabético, não. A gente precisa individualizar. A gente precisa saber
Às vezes eu vou ter 2 mulheres na mesma idade, com o mesmo peso, mas com respostas glicêmicas diferentes. Então é uma mulher que tem menos músculo e tem mais percentual de gordura. Então essa mulher tende a ter uma resistência insulínica maior. Aquela outra tem o mesmo peso, mas ela tem uma musculatura, tem um aumento de musculatura. E o músculo, ele é um grande consumidor de glicemia. Então, é uma mulher que pratica esporte, a outra não. Então, assim, dentro de uma mesma casa, nós temos 2 pacientes diabéticos. Os 2 respondem diferentes a determinados alimentos. Então, e aí, como é que a gente descobre isso? Mais uma vez, medindo a glicose. Então, às vezes, como eu disse, eu atendo pacientes diabéticos de todo o mundo. Então, vai ter um alimento que uma paciente lá da Noruega, ela consome e que eu não estou acostumada com ele. E aí ela diz assim, doutora, posso comer determinado produto? E eu digo assim, vamos fazer o seguinte? Coloca essa quantidade no teu almoço. Qual é o horário que você come geralmente? É no almoço. Então, vai lá. Bota determinada quantidade no teu almoço e vê 2 horas para quanto foi a tua glicose. A partir da quantidade que você come e quanto deu a tua glicose, a gente vai saber o quanto que aquele alimento impacta na glicose. Então, assim, André, eu sempre vou falar, quem guia o tratamento de uma pessoa com diabetes é a glicemia. Não tem como a gente tratar um paciente com diabetes sem saber de como andam as glicemias dele no dia a dia. Eu não estou falando de hemoglobina glicada, porque eu recebo muitos pacientes com hemoglobina glicada muito boa, mas com controle diário muito ruim. Eu vou ver um paciente que durante o dia ele fica com a glicose muito boa e um paciente que durante a madrugada ele fica com a glicose muito alta. Então, hemoglobina glicada boa, mas um controle ruim. Então, a gente precisa, sim, medir a glicose no dia a dia, de acordo com o que a sua equipe de saúde orienta. Mas eu digo que paciente que não mede a sua glicose diariamente é aquele paciente que eu coloco uma venda nos olhos e eu jogo ele no meio de uma rodovia muito movimentada. Ele vai se machucar uma hora. E ele não sabe para onde vai. Assim conviver com uma diabetes sem medir a sua glicose. E o pior de tudo, André, é eu escutar de alguns profissionais de saúde que não precisa fazer tanta pontinha de dedo, não. A gente só reconhece em que momento a sua glicose está aumentando se você aumenta, sim, as pontinhas de dedo. E o meu paciente, ele já é acostumado com isso e eu digo sempre a ele, olha, antes de vir para consulta, não me chegue aqui sem o diário de 3 dias. Então, aqueles 3 dias onde ele mede a frequência da glicose, mede a glicose com mais frequência, ele é necessário para nortear a minha conduta. Então, eu não quero fazer a glicemia capilar. Então, o que a gente faz? E aí vem as tecnologias. E aí tem os sensores de glicemia, que a gente pede um mapa de glicose de 15 dias e a gente consegue ver coisas que às vezes com a glicemia capilar a gente não consegue. E o Libre, o sensor de glicemia, ele não é só uma ferramenta para conduzir também a nossa conduta profissional, mas ele é uma ferramenta de aprendizagem para esse paciente. É com o Libre que o paciente vai perceber que em determinado horário, comendo determinada coisa, determinada quantidade, ele vai perceber o impacto da sua glicose, porque a gente consegue ver de forma real e instantânea com você comendo e o impacto com que aquilo vai aumentando a sua glicemia. Eu sou apaixonada pelos sensores de glicemia. Você me mandou aí 2 imagens. Vou pedir uma Corelli para colocar a primeira, que é aquela que não tem os pontinhos vermelhos, tá, Marco?
que são marcadores aí de glicemia. São gráficos? Isso. Esse é de um paciente que chegou para mim muito descompensado, tá? Tinha umas glicemias médias acima de 300 e teve um momento que a gente percebeu que ele ainda estava tendo uns picos de glicemia após café da manhã. Então esse primeiro montezinho ali, ó, por volta de 8 e pouquinho ali, era o pós café da manhã dele. Então olha como ele vinha com a glicose durante a noite, uma glicose ali 70 e pouco, 80 e pouco. E aí depois que ele tomava café da manhã, ela aumentava muito, aumentava ao ponto às vezes de chegar a mais de 200, 250 às vezes. Então ele mesmo chegou para mim e disse assim: doutora, eu sei qual tá sendo o meu problema no meu café da manhã. Aí eu disse: qual é? Ele disse: eu tô abusando do carboidrato. Eu disse: e o que é que a gente faz? E aí, André, o mágico de tudo isso é que muitas vezes o paciente ele pergunta e eu induzo ele mesmo a dar a resposta. Então, esse paciente aí, eu disse: e aí, o que é que a gente faz? Ele disse: né, doutora, eu vou aumentar no café da manhã somente um pouquinho mais da proteína e diminuir o carboidrato. Isso é isso aí. E aí onde eu entro dizendo: esse aumento de proteína vai para tanto e essa diminuição de carboidrato vai para X. E aí depois a gente conseguia um gráfico de um pós-café da manhã, onde ele ficava ali 150, 160 e ficou perfeito. O próximo gráfico, você pode colocar? Que é o que tem uma esse próximo gráfico, esse daí, foi um paciente que chegou para mim, na verdade, assim. Ele chegou para mim dizendo que tinha muita glicose alta. E porque ele media a glicose pós-refeição. E ele pegava glicemias ali, para ele, glicemias 180, 190, 200, já estava muito alto. Ele estava angustiado. Quando eu fui fazer a avaliação, ele me disse que teve algumas situações, principalmente noturnas, onde ele acordava para ir ao banheiro e ele sentia uma tontura. E uma dessas tonturas fez com que ele desmaiasse no banheiro. E aí foi para a unidade de emergência, depois foi para o cardiologista, fez todos os exames. Ninguém viu qual era o motivo daquele desmaio. Quando media a glicose dele, era uma glicose que estava mais alta, porque media a glicose antes da refeição e depois da refeição. E aí eu pedi para que ele colocasse um sensor de glicemia. E na verdade, ele chegava a ter glicemias graves, André, que são glicemias abaixo de 55. Então, possivelmente, no dia que ele desmaiou, ele estava tendo uma hipoglicemia. Uhum. E nem ele sabia, porque ele só estava concentrado nas glicemias altas e aí eu perguntei a ele: você mediu a glicemia nesse? Ai, não, doutora, mas quando eu cheguei no hospital a minha glicose estava 80 e pouco. Então, 80 e poucos, né, não é uma glicose de desmaiar. Mas no momento do desmaio, ninguém sabia. Como ele é um diabético tipo 2, a gente não é natural que se tenha tanta hipoglicemia. Ele não tomava insulina, mas era um paciente magro que estava com descontrole na alimentação e estava tomando muito medicamento. Então eu tive que entrar em contato com o endócrino dele e aí a gente trocou algumas ideias. Eu fiz alterações na alimentação dele. O endócrino fez alteração na medicação e aí a glicemia dele depois ficou estável. E esse foi através do sensor de glicemia que a gente descobriu que o problema maior dele não era a glicose alta, e sim as hipoglicemias que ele tinha, principalmente durante a noite. E essas hiperglicemias que ele tinha, geralmente era porque a glicose estava caindo muito, ele provocava muita fome nele, e aí ele comia bastante na hora das refeições, e aí ele tinha uma hiperglicemia, que a gente fala de uma hiperglicemia de rebote. Ele tinha uma hipo, e aí logo depois ele tinha uma hiperglicemia por causa da fome exagerada que ele tinha. Tá. E como a gente tinha falado no começo, Renata, a gente vai falar sobre a liberação do Mounjaro, que foi liberada para tratar o diabetes tipo 2. E eu queria falar sobre isso para crianças. Esse medicamento, gente, é um peptídeo
está sendo usado em larga escala no Brasil, ela é liberada pela Anvisa. Só que eu já cansei, né, realmente. Eu não tenho coragem, tá? Eu sou aquele cara chato. Eu só uso coisas que o médico prescreve, que a minha Nutri que está aqui comigo prescreve, tá certo? Eu não faço dieta porque eu quero fazer dieta, entendeu? E se eu não estiver fazendo dieta é que eu não tenho dinheiro para pagar a consulta. Pronto, tá certo? É assim. Mas eu não vou tomar xarope que ninguém passou, entendeu? Não, eu sou o cara pé no saco mesmo, para falar a verdade aqui. Mas eu prefiro ser assim porque eu cometo menos falhas, eu acredito. Eu não tenho coragem de comprar do Paraguai, do Uruguai, de qualquer uai aí que você arrumar, um negócio que eu não sei a origem, eu não sei se tem aquilo lá dentro para injetar em mim, mas eu já vi gente usar na minha frente. Ah, tranquilo, só é regular aqui, não dói não, puf. Entendeu? E a minha pergunta é: você está fazendo acompanhamento com quem? Quem foi que prescreveu? Ah, não, mas esse daqui tem gente usando, gente, coisa que não foi nem liberado no Brasil. Você tem noção do que é isso? Eu não tenho coragem de usar. Eu só sei que eu conheci um cara que era um bolo fofo, desculpa aí, daqui a pouco vou me processar por gordofobia também, não tô nem aí, tá? E aí, daqui a pouco o cara tá assim, 1 mês, 2 meses o cara tá assim, tá? Tem nada de gordofobia nisso. A obesidade é doença. E não sou eu que digo. Aí você quer processar, você vai lá na OMS, né, Renata? Mete o processo na Organização Mundial de Saúde, que ela diz que a obesidade é doença. Não sou eu que estou dizendo. Tá? Aí veja, Renata, eu queria saber a sua opinião como especialista. Você falou aqui no começo, André, você só não falou muito a verdade aí quando falou que você atua há 23 anos e a metade da sua vida. Como é que a pessoa só tem 30? Só tem 30, entendeu? De idade, tá 23. 35, André, né? eu tenho 35. Então, veja, a minha pergunta é: qual é a sua opinião sobre isso, a Monjaro para crianças? Como é que tá isso? Eu tenho visto diversos profissionais prescrevendo isso. Como especialista, como é que você tem visto isso? Olha, André, primeiro com muita preocupação, tá? Porque essa liberação foi feita para crianças a partir de 10 anos até adolescentes até 17 anos. Não é para emagrecer essa faixa etária. De 10 a 17 anos seria para crianças e adolescentes com diagnóstico, comprovação de diabetes tipo 2. Aí uma criança, um adolescente que está com excesso de peso. Não, a liberação não é para isso. E a preocupação é essa, tá, André? Primeiro que diabetes tipo 2, raramente, posso lhe dizer que nesses 23 anos de atendimento, eu nunca encontrei uma criança com diabetes tipo 2, tá? A diabetes ela vai acontecer ali no final de uma adolescência, para aquela pessoa que tem excesso de peso desde muito pequenininho e teve um ganho de peso absurdo, e ali no final da sua adolescência ela pode estar desenvolvendo um diabetes tipo 2. Então é para esse caso que o Monjaro foi liberado pela Anvisa. Mas o que acontece? Por que a preocupação? Porque você bem falou aí, Monjaro que está vindo do Paraguai. Infelizmente, isso o que a gente vê? Que existem profissionais e profissionais. É lógico que eu trabalho com profissionais muito sérios e que eles vão prescrever o Monjaro e que é o Monjaro comprado ali na drogaria. Mas infelizmente já chega aos nossos ouvidos que alguns profissionais, alguns especialistas estão indicando
um amigo que vende esse medicamento que vem do Paraguai, que a gente não sabe como é que ele está chegando aqui, né? Então, assim, a preocupação é justamente isso. Obesidade na criança e no adolescente não é tratado como no adulto. Então, restringir caloricamente a dieta de uma criança pode impactar no desenvolvimento dela. Então, primeiro a gente tem que mudar o ambiente que essa criança vive, porque a criança é reflexo do meio. Então a gente vai ter pais com excesso de peso, a gente vai ter pais que liberam muitos lanches para essa criança, que vai ter alimentação diária com muita gordura. Então, essa liberação também é para crianças e adolescentes com diagnóstico de diabetes tipo 2 e que já fizeram outras medicações e que não surtiram efeito. E aí a gente vai ver um número muito pequeno de crianças e adolescentes que vão necessitar dessa medicação. Mas, mais uma vez, a gente tem profissionais e profissionais. Então, o apelo é principalmente para os pais. Muito cuidado quando você levar o seu filho para determinados profissionais, que ele, de cara, já prescrever um medicamento como esse, tá? Embora que eu falo para os pais, mas a gente sabe que muitos pais, a gente falou aí de gordofobia, né? Muitos pais veem um acúmulo, às vezes até pequeno, de gordura nos filhos e não, por algum motivo, vão dizer que estão com dificuldade em controlar a alimentação em casa, então é melhor passar logo a medicação. Então, assim, a gente vai encontrar pais que são muito equilibrados e vamos encontrar profissionais, médicos muito equilibrados, mas nós vamos encontrar nesse meio aí muitos pais querendo facilitar a vida e a medicação acha ele que vai ser um caminho mais curto, e a gente vai ter muitos profissionais desequilibrados que vão passar Monjaro sim para crianças e adolescentes. Mas, mais um alerta, não é para emagrecer criança e adolescente, é para a última opção de medicamento nesses casos, para esse grupo que tem diabetes tipo 2 diagnosticado. Se seu filho não tem diabetes tipo 2 diagnosticado entre 10 e 17 anos, ele não é paciente para tomar essa medicação, porque a gente já vê como o que vem acontecendo com os adultos, perdendo muito peso. Você imagine isso numa criança e isso impactar não só no desenvolvimento agora, mas podendo impactar durante toda a vida. Por quê? Porque a gente está falando de uma criança que está desenvolvendo a saúde óssea também. Uhum. E se você não tem energia suficiente para o desenvolvimento disso, você vai impactar, ele vai ser um adulto que de repente vai ter uma osteoporose muito mais jovem. E isso essas liberações nos causam um medo, sabe, André? Um arrepio, meu Deus. É complicado. É muito complicado. Saúde é coisa séria. Quero agradecer aqui a Renata Queiroz por ter vindo. A Renata atende aqui na Clínica Renascense. O telefone para você agendar com a Renata é o 99672-1987. 99672-1987. Siga aí, tá aí na rede, aí tá aí na tela. Nutri Renata Queiroz com Z no final, tá? É o Instagram dela, tem várias dicas lá, várias postagens que ela faz, consultas presenciais ou online. Eu prefiro as presenciais, mas quem tá fora do Brasil, como ela atende mais pacientes em mais de 10 países, o cara não pode vir para cá para uma consulta somente a não ser que já esteja passeando mesmo, né? Um abraço aqui para Neide, um abraço aqui para minha sogra que está aqui também. Renata, muito obrigado pela vinda, pelo conhecimento, né? Faz muito tempo que a gente vem aqui ao Saúde em Foco, você faz parte dessa história. Obrigado, gratidão
por fazer parte dessa história e trazer sempre assuntos que vão de encontro às nossas necessidades. Eu sempre falo, o que diferencia remédio de veneno é a quantidade, tá? O que diferencia, até água, eu já ouvi aqui de um nefrologista, ele disse assim: André, se você tomar, aí ele falou a quantidade de água, se você morre. Eu não vou falar aqui para não estimular ninguém a fazer isso, mas água que você deve tomar todo dia, se você tomar uma quantidade X, você morre, porque não dá para tomar água, gente, né? Então, você imagina você lançar a mão do medicamento, qualquer que seja, né? Tem gente que no começo aqui, principalmente do Saúde em Foco, quando eu era representante, muita gente dizia: olha, André, eu tô assim, o que é que eu tomo? Disse, vergonha na cara para marcar uma consulta com o médico, né? Porque o brasileiro tem essa mania, né? Você tá tossindo, eu tomei um remédio tão bom para tosse, de repente você indica aquele remédio para tosse para um amigo e ele tem alergia a uma substância daquele xarope que você tomou. Eu lembro de um inverno que teve em Maceió uma vez, eu acho que 2003, 2004, uma chuva na realidade muito forte, e eu peguei uma gripe. Eu trabalhava no laboratório, fazia Alagoas e Sergipe, e Renata, eu fui numa farmácia. Ele disse, eu queria um xarope tal. O cara disse, não tem, eu queria um xarope natural de um laboratório que eu trabalhei, que eu tava com tosse. E o balconista foi e disse, olha, leva esse aqui que é muito bom também e tal. Eu nunca me esqueci da embalagem daquele negócio. Só sei de uma coisa, Renata, você fica bom mesmo, porque você dorme. Você não dorme tossindo, aliás, você não tosse dormindo. Eu falo pra pessoa, eu tô tomando isso aqui, eu nunca esqueci o nome desse negócio. Só sei de uma coisa, nunca mais eu compro aquilo, porque eu apago. Aí tu já imaginou você dormindo, operando máquinas para tomar um xarope desse? Não, é para tosse. Tu já imaginou, né? Então não faça isso. Obrigado, Renata, e até a próxima. Obrigada, André. Queria falar sobre o Espaço Diabetes. Lá nós somos uma equipe multidisciplinar, onde tem eu, nutricionista, endocrinologista e nefrologista. Então lá a nossa especialidade é na prevenção e no tratamento de diabetes. Então o arroba é @espacodiabetesal. E aí, _ AL. Isso. E aí entra lá, se tiver dúvidas, a gente tá lançando um programa essa semana, a partir desse mês. E aí, quem tiver dúvida, vai lá no direct e fala com a gente. Obrigada, André. Valeu, obrigado a você. Amanhã eu vou falar com a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas. O tema é: o que seu pet sente quando você sai de casa? Pois é, quem tem sabe, né? Qual é a alegria que eles têm quando a gente chega e qual é a tristeza que eles têm quando a gente sai. Boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.